acho que uma das melhores experiências de um leitor é ler um livro tão bom, mas tão bom, que depois ele fica procurando outros livros que tenham o mesmo estilo pra fazer leitura, sabe? Aconteceu comigo. E eu fiz uma lista pra vir aqui indicar pra vocês. Oi, gente, eu sou a Bárbara e esse mês eu li Loucos por Livros, da Emily Henry, e assim, eu me apaixonei pela Nora. Ela é uma personagem que foge ao padrão das personagens literárias que a gente tá acostumado, especialmente quando a gente fala de livros de romance. Normalmente são mocinhas mais delicadas, românticas, sonhadoras, pouco práticas. E a Nora, ela é o completo oposto. Ela é ambiciosa, pragmática, ela tem muita personalidade, ela sabe muito bem o que quer, ela faz skincare todas as noites, entendeu? E ela nunca desce do salto. Então, hoje eu trago algumas personagens que têm características muito parecidas com a Nora e que eu acho que vocês podem gostar também. Vou começar, obviamente, falando de Loucos por Livros, né, gente? Porque vocês precisam conhecer a Nora e essa mocinha, ela é fantástica. O livro está disponível no Kindle Unlimited, então corre, aproveita pra fazer essa leitura. E na trama a gente vai conhecer essa protagonista, que é uma agente literária, e ela é conhecida quase que como um tubarão na indústria. Ela sempre tem os melhores acordos pros seus autores, ela tá sempre ali em cima das pessoas, as pessoas têm até um pouco de receio de negociar com ela, mas sabe que tudo que for negociado com a Nora vai terminar em sucesso. E ela trabalha para uma autora de romance que é muito conhecida, ajuda muito essa autora. Só que no primeiro contato que ela tem com um novo editor, esse editor não vai muito com a cara do livro da autora, ela fica pistola, não entende muito bem o porquê, mas o cara também é conhecido como uma pessoa ali mais fechada do meio editorial, então ela só deixa pra lá. Só que 2 anos depois, quando ela vai fazer uma viagem com a irmã dela pra uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, que porventura é uma cidade sobre a qual essa autora que ela agencia já escreveu, ela vai acabar reencontrando este editor. E aí muitas coisas vão ser descobertas nesse período. Mas a questão é que a Nora, ela é uma mulher muito centrada. Ela sabe o que ela quer na carreira, ela sabe os objetivos que ela tem na vida, ela é muito certa, trabalha horrores. Ela é aquela pessoa que é vista como o tempo inteiro ela vai ter tempo pra responder um e-mail seu, sabe? Mas enquanto ela tá nessa cidadezinha, ela começa a enxergar a forma que as pessoas enxergam ela. E ela percebe que as pessoas têm uma visão um pouco diferente de quem ela de fato é, ao mesmo tempo em que a gente vai entendendo quais são as circunstâncias que levam a Nora a agir da forma como ela age. A ter sempre uma sensação de cuidado, a ter sempre essa sensação de controle. E a trama se desenvolve então em torno disso, enquanto ela está vivendo uma vida que é muito comum para os livros de romance, uma vida numa cidadezinha do interior, que sempre vai terminar, né, com a pessoa decidindo ficar ali, porque nossa, é muito melhor morar na fazenda do que em Nova York. E aí a gente vai vendo todos os desenvolvimentos da trama e tentando entender o que vai acontecer com a Nora, como é que a trama vai se desenrolar, além de entender um pouco mais da ligação da Nora com a Libby, que é a irmã dela com quem ela fez essa viagem pra essa cidade e que é o completo oposto da Nora. A gente sabe que elas perderam a mãe muito jovem, que a Nora sempre teve esse senso de responsabilidade para com a irmã caçula e que talvez esse senso de responsabilidade e essa perda tenha deixado a Nora um pouco madura demais antes do tempo, sabe? Então ela tem esse senso de responsabilidade quase maternal para com a irmã, e isso faz com que tudo que ela viva e tudo que ela faz seja girado em torno da irmã. Mas quando o Charlie se aproxima e ela começa a perceber que a vida pode ser um pouco mais do que isso, as coisas mudam. Gente, é um livro assim muito bom porque eu achei muito real, os personagens são muito maduros, a trama se desenrola de uma maneira muito gostosa e assim a gente fica preso, vidrado na história do começo até o final, querendo saber o que vai acontecer, querendo saber como é que a história vai se desenrolar. E além disso, a gente tem essa personagem, como eu já falei pra vocês, que é uma personagem de muita personalidade, sabe? Uma personagem muito centrada ali. Ela é incrível, então eu amei demais. Eu acho que a Nora é o ponto-chave do livro, além, obviamente, das boas piadas que eles contam. E aí, uma outra personagem que tem um quê parecido foi uma personagem que eu mesma criei, gente. A Cynthia de Casos Ilícitos, meu primeiro romance. Nesse romance, a gente vai conhecer, então, a história da Cynthia e do João. A Cynthia é
ela é diretora da empresa da família e ela teve uma questão no passado que fez com que ela se sentisse um pouco incomodada no sentido de dirigir uma empresa e ter uma família. Por isso que ela tem um relacionamento com o João, que é um amigo de infância dela, só que esse é um relacionamento secreto, como se eles não tivessem 30 anos e estão escondendo as coisas debaixo dos panos. Mas quando acontece uma virada ali na vida do João, a Cynthia ela vai precisar decidir se ela vai querer se manter ao lado dele ou se ela vai, né, dar atenção para a carreira dela. E é a partir de então que a trama vai se desenvolver. Quando eu criei essa personagem, eu queria muito que ela fosse uma personagem real, uma personagem que tem erros, que é falha, que você vai sentir raiva dela, mas que ela é real, porque é muito difícil ao longo da vida a gente abandonar as coisas pelas quais a gente lutou em nome de um amor, de um sentimento que a gente não sabe muito bem se ele vai seguir adiante, especialmente quando a gente já foi traumatizada no passado, quando a gente já viveu relacionamentos que no passado não foram bons. Então ela é uma personagem que tá o tempo inteiro na busca ali por, né, equilibrar os pratinhos, apesar dessa ser uma das maiores dificuldades da vida, mas que se coloca também em primeiro lugar, sabe? Coloca as suas vontades, coloca os seus desejos em primeiro lugar. E de certa maneira, muitas das pessoas são assim, não é sobre você ser egoísta, é sobre você saber que a sua felicidade depende de você. Então, assim, é um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito, é uma personagem que eu gosto bastante e que eu acho que vocês, se gostaram da Nora, podem também gostar da Cynthia. O próximo livro é o 4º volume da série Quarteto de Noivas, da Nora Roberts, que é o livro Felizes para Sempre. Nessa trama, a gente tem uma protagonista que é a Parker, e ela cuida da parte administrativa ali da empresa de casamento que ela tem com as amigas. E a Parker, ela é muito, sabe, tipo, focada no trabalho, focada na carreira, sem tempo para relacionamento, sem visão de relacionamento. A vida dela é feliz, ela é feliz em ver as amigas delas realizadas, casadas, enfim, encontrando seu próprio caminho, mas ela é feliz com aquela conjuntura toda que ela tem, sabe? Sem muitas expectativas de um relacionamento. Até que ela conhece um mecânico, que é o Malcolm, e esse cara começa a desestabilizar ela de certa maneira. E ela fica, né, nervosa, com medo de saber que ela está se entregando para um relacionamento, com medo de como esse relacionamento pode afetar a carreira dela, fazendo muitos questionamentos acerca disso ao longo da trama, colocando tudo ali na balança para entender se ela realmente está disposta a abrir mão de parte da vida dela em nome desse relacionamento ou se esse relacionamento vai complementar ela mais do que qualquer coisa. Então, a Parker, ela é justamente esse tipo de personagem que reflete muito sobre o que está sentindo, tem medo de estar em um relacionamento nesse sentido de como esse relacionamento vai abalar já estruturas de vida dela, que pra ela já é muito boa. E a gente vai vendo como ela vai conhecendo mais o Malcolm e esse relacionamento vai se tornando mais sólido e ela percebendo que nem todo relacionamento exige que você abra mão de tudo, mas que às vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas pra estar em um relacionamento. Eu amo muito essa série e esse livro em específico é muito gostoso. Eu achei ele muito real também, porque tira um pouco do ar de conto de fadas e traz o relacionamento mais pra vida mesmo, né? Para as questões que a gente precisa discutir quando a gente se enreda em um relacionamento. Um outro livro que tem uma personagem que é relativamente parecida é Os Números do Amor, da Ellen Hong. A gente tem a Stella aqui. Ela é autista, então grande parte do fato dela não se relacionar muito vem muito dessa questão do autismo, mas ela é uma mulher muito centrada e que tá ali num ponto muito forte da carreira, num ponto muito alto da carreira. E ela não quer abrir mão dessa carreira, mesmo que os pais estejam ali constantemente cobrando, né, um relacionamento dela, cobrando que ela se case, cobrando que ela tenha filhos. Então ela decide criar um experimento para tentar se aproximar de homens, mas ela tá muito com o intuito também de que isso não abale muito a carreira dela, porque ela é feliz com a carreira dela. E é interessante porque justamente a gente tem essa pressão familiar, né, de que, nossa, você precisa se casar até não sei quantos anos, você já tá velha pra ter filho, você já tá não sei o quê, que às vezes não vem só da família, mas vem da sociedade como um todo. E aqui a Stella, ela é satisfeita com a carreira dela, ela é satisfeita com a vida dela, ela é feliz. O relacionamento, obviamente, vem pra transbordar ela, né? Ela também é feliz nesse relacionamento, não é uma coisa que, nossa, ela não consegue viver ou está sufocando ela, não. Ela é feliz, é um complemento interessante pra personalidade dela, mas ela já é uma personagem feliz, ela já é uma personagem satisfeita. Então
Então eu gosto muito de quando o livro traz essa personagem que já é madura, que já sabe o que quer e que tem esse relacionamento não como um bote salva-vidas, mas mais como um complemento da sua própria vida. Eu acho que a gente encontra bastante isso aqui em Os Números do Amor. Um outro livro que tem também essa questão, essa personagem que é muito satisfeita consigo mesma, essa personagem que tem até um ar um pouco mais engraçado, mais debochado, um humor meio negro, é Uma Questão de Química com a Elizabeth, né? A gente tá com um livro aqui de uma protagonista que é uma química nos anos 50, 60. Ela tem que lidar ali com todo o machismo que a sociedade imperava ainda mais forte naquele período, especialmente dentro do ramo que ela escolheu seguir. E ela é uma personagem que liga um foda-se gigantesco pra grande parte dos pensamentos das pessoas. Ela realmente é uma personagem que não se importa com o que as pessoas acham dela desde o começo do livro até o ponto em que ela vira uma grande estrela da TV. Então ela tá ali pra ensinar o que ela quer ensinar, pra empoderar outras mulheres, pra mostrar que ela é forte, que ela é decidida, que ela não precisa de ninguém ao lado dela, mesmo que em certo momento da trama o relacionamento venha pra complementá-la, sabe? E é interessante também porque aqui a gente vai ter uma personagem que tem essas características tão marcantes e que se torna mãe, e que a partir do momento que se torna mãe, enxerga aquela filha como uma mini ela, né? Tem cuidado pra com essa criança, mas também educa essa criança pra que ela cresça sendo uma mulher independente, assim como a mãe é. E a Elizabeth, ela é uma das minhas personagens favoritas, porque ela tem esse humor negro, ela passa por muitas dificuldades ao longo da carreira, ao longo da vida, ela não se deixa abalar, mas aquilo você percebe como mexe com ela e como ela faz com que se transforme em força, mesmo que não deveria, sabe? Porque ela não deveria passar pelas situações que ela passa. Então, assim, é um livro que traz uma personagem, eu acho que de todas, essa é a personagem mais parecida com a Nora, porque ela abre mão de muitas coisas em prol dos objetivos pessoais dela, mas isso não faz com que ela seja infeliz. Também ela não fantasia sobre as questões da vida, sabe? Então, eu acho isso sensacional e eu indico demais esse livro aqui. E eu termino falando de A Pintora de Henna. Eu estou aqui com a sequência, que é O Guardião de Segredos de Jaipur, mas a gente tem nessa trama também a Lakshmi, que é, né, uma mulher indiana que se casou, entrou em um relacionamento abusivo, saiu desse relacionamento e criou a sua própria carreira, criou o seu próprio empreendimento, e ela precisa lidar muito com o fato de que ela vive num país machista e de que ela vai fazer tudo que ela faz sozinha, sabe? Então a gente vai vendo essa mulher arriscando muito, arriscando o próprio nome, arriscando a própria carreira pra cuidar da irmã caçula, mas ao mesmo tempo tendo esse cuidado de se manter intacta na sua carreira, sabe? De prestar atenção no que ela quer fazer, em quem ela quer ser, no que ela quer trabalhar, como ela vai ser feliz. E até aqui em O Guardião de Segredos de Jaipur a gente tem um pós dessa história, né? Quando ela se reencontra de certa maneira e como ela coloca esse reencontro ali na vida dela, como ela coloca essas novas escolhas dentro da vida dela e como isso afeta toda a trajetória que ela viveu até o momento. Então a Lakshmi também é uma personagem de muita personalidade, uma personagem muito forte e uma personagem muito interessante de se conhecer. Enfim, esses foram aí alguns romances que tem essas personagens que eu acho que se assemelham muito a Nora e que eu acho que é muito interessante da gente ler. É óbvio que eu também gosto muito dos romances que tem essas mocinhas mais delicadas, mais românticas, mais à espera do Felizes para Sempre, mas é muito bom a gente saber que existem livros também com essas mulheres que se colocam em primeiro lugar, com essas mulheres que sabem quem são e que buscam sempre o melhor pra si também. Então, assim, são indicações que eu acho que valem muito a pena vocês fazerem a leitura. Me conta se vocês já leram algum desses livros, o que é que vocês acharam, comenta aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. A lista de livros mencionados vai estar aqui no box de informações. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até lá!